repito, a informação que eu tenho é que na comissão técnica não acreditam que eles estejam minimamente bem para ir para esse jogo. Memphis Depay, chegou, menino. E você vê o desespero dos meninos. Então só isso já me alegra. E se você puder jogar na quinta-feira... Olha lá, Memphis. Não, a questão é o seguinte, você não sabe se tá no clone, quem que tá lá dentro. Vai dar um desconforto muscular em todo mundo, meu Deus. Foi acertado já entre eles aí. E a dos eventos? Não vejo problema, porque que tem de gente lá que tem camarote que a gente não sabe pra que serve. Do Memphis, talvez, se for pra ajudar a manter o atleta, acho que é interessante. Quinta-feira agora ele vai com a roupa do Corinthians, ele fica com o Corinthians, aí ele anda lá, aí a narrativa, as faixinhas, aí ele vira o grande cara em relação àquilo que se pensa, em relação... Olha que soberba, no meu ponto de vista, um jogador que fez 14 jogos, um gol, tem 45 milhões para receber, não jogou nada esse ano e ainda se acha no poder dos caras do Corinthians ter essa paixão de não entender. Meu irmão, você quer ficar? É isso. Você não quer? Área! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Agora vamos acompanhar as últimas informações falando um pouco sobre a renovação do Memphis, né? Vai renovar, não vai renovar? Em que pé? Será que ele vai jogar a partida da volta contra o Internacional? Vamos acompanhar tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. O Vessone, Neto, todo mundo trouxe as informações. Tem os bastidores do Corinthians, o que esperar também para o jogo da volta e, é claro, em especial essa negociação com o Memphis. É o que vamos acompanhar a partir de agora. Deixa o like, inscreva-se no canal para que vocês não percam nada. Agora, aquele resumão completo sobre essa novela, a negociação com Memphis Depay. É isso que vamos ver no vídeo de hoje, é claro. Os links dos canais citados estarão aqui na descrição e assim vocês poderão acompanhá-los na íntegra, sem mais enrolação. Vamos direto comigo acompanhar tudo que rolou dessa polêmica renovação de Memphis com o Corinthians. Parar arestas para assinar um novo contrato, mas o cara chegou, Vessone. Parece um bom sinal, né? O cara não ia vir pra cá se fosse pra não assinar, imagino. Ele chegou por volta, acho que 3 horas da manhã, veio lá com a cozinheira que sempre cuidou das coisas dele lá, e também o Diego Pereira, que é o preparador físico, que trabalhou no Corinthians, agora recentemente passou no Inter, ele estava desempregado, e ele levou ele para a Europa para poder cuidar lá da parte física dele. E aí chegou lá com equipe de segurança normal, enfim, penso que aquele staff que ele sempre teve aqui no Brasil. Eu tenho um pouco a sua impressão também, né? Ele não atravessaria o oceano e tudo mais para, se não tivesse alguma coisa muito bem alinhada, muito próxima. Eu imagino que também tenha uma outra coisa, situação ainda para ser resolvida sim. Além disso, da parte entre ele e Corinthians, é preciso lembrar que, e isso está no ar ainda a possibilidade do visto de trabalho, porque como ele vai ter que assinar um novo contrato, até então o visto de trabalho dele talvez tenha que ser revigorado. Então esse visto de trabalho possa ser um obstáculo, por exemplo, para ele jogar na quinta-feira. Às vezes demora um pouco esse lance do visto de trabalho. Eu já cheguei a ver, por exemplo, o Cuevo uma vez na fila lá da Polícia Federal esperando lá para ser atendido, porque ele estava indo atrás, acho que do lance para dar todo o trâmite lá de visto de trabalho e tudo mais. Então, tem essa situação. A outra situação, inscrição. A Copa do Brasil, você tem que estar inscrito para o primeiro jogo do mata-mata. Você não pode ser inscrito só no segundo jogo. O Corinthians diz que, internamente lá, que ele já estava inscrito, porque eu lembro que ele jogou contra o Barra já. Ele já estava inscrito. Então, que isso não seria um empecilho mesmo ele fazendo esse novo contrato, porque ele já esteve apto para jogar mesmo a competição. Então, se tudo ainda entre ele e Corinthians for resolvido, se essa outra parte burocrática for resolvida, aí você tem ele e o corpo dele. E as informações que eu tenho lá agora, internas, é a seguinte, de que a comissão técnica do Corinthians não acredita que ele vai ter uma condição mínima para ir para esse jogo, devido ao tanto tempo que ele está parado. Ele pode estar treinando todo dia, como ficava postando que estava treinando, mas não é a mesma coisa, treinar com os companheiros, ritmo de jogo, bola e tudo mais, que é muito diferente. Mas você acha então impossível, se toda essa parte burocrática se destravar e ele ir para o jogo na quinta? Não acho impossível, porque aí o jogador fala, é o seguinte,
eu não tô tão bem, eu tenho muita coisa para melhorar, mas ó, eu não vou ficar fora do jogo, pode me levar, me deixa no banco, eu me viro e assumo a responsabilidade aqui. Numa dessas o jogador faz questão de jogar e o clube fala, ok, se você está confiando que você consegue, seu corpo, você conhece seu corpo, vai pro jogo. Isso a gente já viu acontecer 1 milhão de vezes no futebol. Mas, repito, a informação que eu tenho é que na comissão técnica não acreditam que eles estejam minimamente bem para ir para esse jogo. Então, se a parte burocrática destravar, o que não é tão simples, é visto, é assinatura de contrato, é bid, é inscrição, tem um monte de coisa para ser resolvida. Se destravar tudo isso, a parte física, pelo visto, vai ser um obstáculo quase intransponível, vou pôr o quase aqui, por precaução, mas quase intransponível. Então, assim, se eu fosse você, corintiano, faça como eu. Não confie que ele vai jogar. Eu estou desencanado que ele vai conseguir jogar na quinta-feira e vai ser uma enorme surpresa se isso acabar acontecendo. Essa é a minha visão da coisa neste momento que nós estamos aí meio-dia e 20. Muita coisa vai acontecer durante o dia, mas é o que eu tenho neste momento para passar para o torcedor. Bom, ainda tem umas questões, né? Tem gente na diretoria que ainda não quer, a Mazala Gaviões quer. Mas o cara chegou hoje. Sendo que ele não fosse jogar, ele talvez não precisasse chegar hoje. Podia chegar amanhã. Tem que ser, é que chega uma hora que ele tem que vir também, né? Trocou minuta pra cá, minuta pra lá. Chegou uma hora que ele falou, agora eu vou. Porque eu tô perto, ou tá perto de assinar, ou tá faltando uma coisa e outra, agora eu resolvo lá cara a cara. E ele veio pra resolver toda essa situação. Por isso que eu acho que dessa terça não passa, assim. Pelo menos o anúncio que deu certo, que não deu certo, desta terça não passa. Porque aí também, eu acho que o clube tem que ser honesto com o torcedor, ó. É o seguinte, deu certo, ele assinou, mas o visto não vai sair, o bid não vai sair, deixa claro pro torcedor, ó, ele não tem condição física nenhuma, tá só começando o exame, é como se ele fosse uma pré-temporada lá para domingo que vem, ou para outra semana, ou para o Rosário. E deixa claro pro torcedor, para todo mundo desencanar e o Corinthians pensar no jogo e no time na quarta e na quinta-feira. Acho que isso é importante também. Dando certo, assinou o contrato, esclarece pro torcedor se tem chance ou não para quinta. Porque aí o torcedor desencana do cara e foca completamente na quinta-feira. Mas a torcida deve estar... Alguma esperança sempre tem. Ainda mais com as outras ausências, né? Com a ausência do Yuri, Labiá, né? Essa necessidade de fazer 2 gols. É uma situação tão complexa, né? Se a gente fosse só destrinchar a parte física, o Memphis Depay, ele fez uma curta pré-temporada no Corinthians nesse ano. O Corinthians foi para as férias tarde, voltou cedo. Deu 9 dias só, eu acho. Mas ele ficou pisando em ovos ali, mirando a Copa do Mundo. Chegou à Copa do Mundo em mínimas condições. Se machucou, né? Se machucou no final, mas chegou à Copa do Mundo sem a lesão. Na reserva. Jogou um pouquinho. Foi aquém do que se esperava. Não teve, em tese, de lá para cá, lesão e tudo mais. Mas foi cumprir mais férias. Enfim, esticou o máximo. Fisicamente, é o que o professor está falando. Tem lá o preparador próprio e tal, mas uma coisa é você treinar sozinho, outra coisa é você treinar com o grupo. Aliás, poucos treinos ele fez com o Fernando Diniz e o grupo. Treinos completos, poucos. Por conta da lesão, por conta da Copa e tudo mais. Então, esse aspecto, para mim, dificulta e muito o aproveitamento dele a curto prazo. Então, esse é o aspecto físico. Segundo, o aspecto técnico. Talvez, pelas ausências, pela necessidade, quanto mais cedo ele puder jogar, melhor, né, para o Corinthians. Mas aí nós vamos para os outros pontos. A questão da contratação em si. Muita ida e vinda, né? Uma certa indefinição que o Vessone vem trazendo aqui, da parte do Corinthians, sobretudo, hesitação, qual passo dá. Lembrando que antes da Copa, numa entrevista daquelas pós-jogos e tudo mais, o executivo de futebol do Corinthians falava: o ideal é a gente resolver essa situação antes de começar o Mundial. Antes de começar o Mundial. Nós estamos em agosto, bastante depois do Mundial, depois do encerramento do vínculo do jogador, do contrato de trabalho, de tudo. Então, a situação
burocrática, ela se estendeu, talvez por hesitação do Corinthians, por falta de proposta melhor para ele lá na Europa, e uma questão que agora, me parece, a viagem dele, a presença dele no Brasil, muito conveniente para ele. Eu estou aqui, eu estou à disposição. Se o Corinthians não bancar isso agora, a direção e o presidente terão problemas. O cara está aqui. Então, se ele quisesse pressionar, ele já está pressionando, já chegou. Estou aqui. E é aquela coisa... Agora é com vocês. Agora é com vocês, né? Agora é com vocês. Eu já, entre aspas, cedi no salário, cedi no tempo de contrato, etc e tal. Vocês não estão precisando? E aspas. Eu estou aqui. E aí, a gente sabe que Cartola sob pressão, ele normalmente cede, né? Ainda mais com pressão popular. Então, acho que agora ficou mais confortável para ele, Memphis. Ele está em terras brasileiras. A bola está com o Corinthians, de avalizar ou não. Essa situação do exame médico, que parece... essa é só uma última ponderação. Exame médico, todo mundo tem que fazer, todo atleta, o mais... E não atleta também, viu? E não Faça atleta, regularmente. Não atleta também, mas sobretudo atleta para admissão. Porque o exame contratual de um cidadão comum, vocês já fizeram algumas vezes, vai lá, média pressão. De um atleta você tem que fazer todos os testes. Agora sim, era um atleta sob a supervisão do Corinthians até pouco tempo atrás. O Corinthians sabe as condições do Memphis. Médicas, evidente, todas. Sabe do Memphis, da trancinha, da faixinha até a chuteira. E não aconteceu nada de intercorrência, pelo contrário. Trocas do departamento médico da seleção holandesa, tal, ele jogou a Copa em condição normal. Então esse exame seria simplesmente mais uma questão burocrática para assinatura de contrato. E não um empecilho. Ficar falando, olha, vamos examinar o Memphis. Se o corpo do Memphis vai indicar que ele tem mais 2 anos de durabilidade, sabe? Você faz aquele... Não é assim que funciona. É se o cara está são nesse momento. E o Corinthians tem total noção de como ele está, né? Como se tivesse tudo bem. Entendeu? Como se tivesse a melhor visão. Tudo resolvido. Tudo resolvido. Como se o Corinthians pagasse o salário. Como se ele fosse a única coisa mais importante do Corinthians. Chega com 2, segurança, carro. É uma coisa muito louca. Para um jogador de futebol da grandeza do Corinthians, que teve o Sócrates, Rivelino, 2 Cadillac, ó. Marcelinho Carioca, Cássio, que foi trucidado. A torcida do Corinthians trucidou o maior goleiro da história, que se nós somos campeões da Libertadores, é o Cássio. Se nós somos campeão do mundo, a gente deve ir pro Cássio, porque eu estava no Japão e o senhor também. Sim. Ele foi trucidado. O Marcelinho Carioca tomou os pés do ouvido do aquele volante. Mascherano. Eu queria estar lá para quebrar a cara dele. Não faça isso. Porque o Marcelinho Carioca é o maior jogador da história. Ele foi trucidado pelas pessoas. Trucidado. O Sócrates foi trucidado. O Rivelino, ele saiu trucidado. O Edilson, campeão do mundo. Eu, Ronaldo Giovanelli, nós saímos pelas portas dos fundos. Esse cara não jogou esse ano, fez 1 gol, 14 jogos, tem 45 milhões para receber. A narrativa dele é sempre com o distintivo do Corinthians, com o negócio do Corinthians, é o trap, é os amiguinhos, MC, do sei do quê, é a comunidade. Não, super comunidade. Né? Ele vai muito na comunidade, muito legal. Né? Ele mora num lugar bem de comunidade, né? Que diga os taxistas, diga-se de passagem, quantas pessoas chegam lá. Isso não é um problema meu, isso é um problema do Corinthians. Isso é o problema das pessoas que fizeram a maior atrocidade para um time de futebol em termos de contrato. O que foi feito para esse cara? Aí ele chega como se tivesse tudo bem, né? Como se o Corinthians estivesse numa fase boa. Não joga o primeiro jogo da Copa do Brasil, não joga a Libertadores, e eu não sei se ele vai jogar agora na quinta-feira, porque precisa ver o contrato dele. Veloso, o que você pensa disso?
Olha, eu acho uma extravagância como o jogador de futebol hoje é tratado, né? Parece uma celebridade, um popstar. E eu acho que isso que faz o cara ainda ser mais idolatrado, sabia? Porque parece que é algo muito exclusivo. Não o Breno Bidon, né? Algo intocável. Não o Ranieri, né? É, o jogador está se Não o tornando Matheus isso. Bidu, não o Mateuzinho. É esse cara aí, Um ó. negócio Os exclusivo. puxa-saco aí. Intocável, porque é um cara que anda com segurança, com um carro blindado. Que E muito ninguém pode obrigado à chegar central, perto. desculpa, Veloso. A central do Timão, que a filmagem e tudo, a gente tem que mostrar a verdade aqui. Foram eles que fizeram GAK 4713. Ninguém pode chegar perto. Não pode. Ninguém é intocável. É. Então isso faz essa distância vai criando no imaginário do torcedor um cara assim que não é acessível. Não é isso. Não é acessível. Ninguém pode chegar perto. E aí, sabe o que ele faz? E aí ele vai se transformando nesse Quinta-feira agora ele vai com a roupa do Corinthians, ele fica com o Corinthians, aí ele anda lá, aí a narrativa, as faixinhas, aí ele vira o grande cara em relação àquilo que se pensa, em relação... Olha que soberba, no meu ponto de vista, um jogador que fez 14 jogos, um gol, tem 45 milhões para receber, não jogou nada esse ano e ainda se acha no poder dos caras do Corinthians ter essa pachorra de não entender. Meu irmão, você quer ficar? É isso. Você não quer? Área! Ou não, Souza? Com certeza, mas assim, volto de novo. Enquanto o clube não se organizar... Tem polícia lá dando segurança para ele? Tem que ter. Ô, comandante! Tem que ter, pô. O comandante da polícia. Mas o que é isso aí? Eu queria perguntar pro comandante da polícia, que eu sou filho de polícia, mas a polícia tá dando segurança para ele, cobertura para ele? Ou os policiais que estão ali estavam trabalhando numa ronda ali? Porque agora que eu tô vendo. Porque polícia tem que dar segurança pro povo, não pra subcelebridade. Porque eu sou filho de polícia. E meu pai é sargento dos bons. Dos bons. Eu não sei se a polícia estava dando o respaldo para ele ali. Eu não sei. Agora, se o comandante da polícia quiser ligar aqui, não entra ao vivo aqui. Ninguém entra. Nem o presidente da República, se quiser falar aqui. Não entra. Não entra. Agora, se a polícia está ali dando... Eu não sei o que estava fazendo a polícia ali. Agora que eu vi. Souza. Enquanto o Corinthians permitir, ele vai continuar fazendo essas coisas. E agora ele está muito maior, né? Yuri machucado, tem a dívida, o Corinthians precisa de um atacante. Os outros atacantes, o que tem mais gols, tem 2 gols. O maior artilheiro tá... Sabe quantos gols? né? Ele tem um, mas ele tem um, né? Pô, ele tem 20 gols só, velho. 20 gols eu fazia na temporada. Eu, craque Quem é Neto. esse cara? 20 gols fazia na temporada. Parece que tá chegando o Cristiano Ronaldo. Não, cara. vocês querem ver uma diferença? Tá chegando o Cristiano Quer ver uma Ronaldo. diferença? Quero. Quer ver? Quero. Tem aí, Cascão? Tem aí, Márcio? Tem Sidão? Tem Latino? Tem aí? Aí, ó. Mesmo carro. Sabe quem é esse cara aqui? É o Messi. Ele tá de chinelo. Os filhos dele saíram do supermercado, que ele foi fazer compra. A pé, sem segurança. Ah, mas ele tá em Miami. Dane-se, pô. O que ele foi buscar? Ele foi no busca-busca lá. Ah, lá, foi mesmo lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Tá aí, ó, o Messi. Aí vem um cara, 14 jogos, um gol, com um monte de carro, um monte de segurança. Eu não sei se a polícia estava passando por lá e viu as sirenes. Não tinha ninguém lá que me também. parece que não deveria fazer. Porque o que ele é? O que representa isso? Cara, aí, ó, não dá pra cortar aí no meio aí, Latino? Os dois aí o Messi chegando. Né? A verdade, esse distanciamento que existe por parte dele, e aí ontem, acho que foi o Cascão que falou, não sei quem que foi, se foi a Marília Ruiz, não lembro quem falou. Cara, ele é monstro de Instagram. Ele é monstro da narrativa que ele faz. Quem trabalha para ele no marketing é uma coisa impressionante o que esse cara tem. Mas isso aí é marketing também. Mas muito. Mas não é pouco. Aí você, corintiano, pega ônibus, você paga ingresso, compra camisa, aí você vê seu time ser roubado, aí é uma palhaçada, é uma vergonha, estacionamento, tudo, mas você acha que isso é legal, porque olha o Corinthians, olha o Messi. Quesada. Não combina a dificuldade financeira pela qual o Corinthians passa
com esse contrato que o Memphis tinha com o Corinthians e também com esse novo que o Corinthians está ofertando a ele. Apesar de, né, terem tirado alguns benefícios aí, ainda assim é uma loucura. E está faltando pouco, viu, Neto? Só está faltando isso aqui, ó. Você acha que o jogo... A chave. Só a chave. Só falta dar isso daqui, ó. Ele já tem a chave. Não, precisa renovar, né? Porque essa chave tem que renovar. Vamos dar essa chave para ele. Tá renovando, dando dois shows para ele no... Cara, isso eu acho um absurdo. Isso eu acho que você deveria comentar isso. Cara. Isso é um absurdo. Inacreditável o Corinthians chegar nesse ponto em relação... Cara, o Memphis é importante para aquilo que a gente já mostrou dos atacantes do Corinthians? Você faria o contrato com o Memphis dos moldes, do salário dos caras que ganham mais? Sim. Você ficaria com o Memphis por causa da condição técnica dele? Sim. Mas, deixa eu falar, olha o que vocês fizeram no primeiro contrato. Vocês acabaram com o Corinthians. E me parece que ele ainda é a única bolacha que tem. Aí se coloca no lugar do Yuri Alberto, do Garro. Os outros jogadores todos. Pô, dos outros jogadores, vocês... E aí, e eu sei disso, tá? E eu sei disso, hein, boleirada? E eu sei, hein? Mas eu vou deixar no momento certo, daquilo que vai vazar e quando ele for embora, o que vocês vão passar para os setoristas, o que vocês vão passar para mim, o que vai passar para o Quesada, o que vai passar para a Marília, para o Calazans, o que vai passar para o André Hernan, o que vai passar para o Jorge Nicola. Porque aí vocês vão colocar, olha, acontecia isso, olha, dentro do vestiário era isso. Vocês sabem, né? Eu já falei pra vocês, né? O Jorge Nicola deu uma notícia do Almada, os caras tirando onda dele, falando do filho do Almada. O Almada não tem nem filho. O que aconteceu, Souza? Eu vi o cara da internet falando que o... Mas é verdade isso ou IA? Não, é verdade, é verdade. O que o Jorge Nicola falou no canal dele? Disse que a família, né, os filhos do Almada, quer vir pro... Não queria vir pro Rio. Não queria vir pro Rio por causa da violência. Filhos, né? Aí o cara falou, nem o Almada não tem nem filho. Tem certeza que não tem filho? Não tem. Não tem? Tem não. E ele falou isso? Ele prevê, que ele tá prevendo o futuro agora, entendeu? Se ele tiver um filho... Se ele tiver no futuro, ele já tá preocupado, porque pode, né? O Rio é muito violento. É um cara que pensa muito na frente. Então, ele visionário. Já tá... Almada. Contrato de 5 anos, até lá, né? Vai saber, né? Vai saber, né? Vai saber quantos filhos vai fazer no Rio de Janeiro. Qual que é a ideia do Messi? Qual que é a ideia disso? Falando em Memphis Depay, queremos saber notícias da chegada do holandês, do retorno dele ao Corinthians, contrato renovado. E o William Tales está acompanhando todo esse processo aqui para o Jogo Aberto. William, para você, aquele bom dia, Corinthians, Memphis Depay. E aí, tá tudo certo? Quando ele volta, alguma informação concreta? Bom dia, Renata. Bom dia a todos que acompanham o Jogo Aberto. Quase tudo certo entre Memphis e Corinthians, mas antes de falar desse grande assunto do dia, uma boa notícia para o torcedor alvinegro sobre o técnico Fernando Diniz. Acabou agora há pouco o julgamento no STJD do técnico do Timão, que havia sido denunciado por dar um tapa na mão do Jadson, volante do Atlético Paranaense, no confronto entre as equipes pelo Campeonato Brasileiro. Ele podia pegar até 3 jogos de suspensão, mas foi absolvido por unanimidade no julgamento que não durou aí nem 5 minutos. Portanto, está tranquilo para enfrentar o Internacional nesse jogo da volta, tranquilo também para o jogo do Brasileirão no fim de semana contra o Bragantino. Agora sim, falando do holandês, que é o grande assunto do dia, ele que desembarcou aqui em São Paulo, lá no aeroporto de Guarulhos, hoje por volta das 3 horas da madrugada, acompanhado de advogados, o personal trainer, também a personal chefe, e hoje tem um cronograma aí cheio, né? Reunião com o Timão, quem sabe talvez exames médicos também, tudo isso para fechar o contrato e ficar aqui no clube por mais 2 anos, pelo menos essa é a previsão de momento. Ainda existem, porém, 5 pro Corinthians com o Memphis Depay, pontos esses que precisam ser resolvidos. O mais fácil deles, para começar, é a questão da disponibilização da arena para eventos do jogador. O Memphis pediu a arena por 2 dias para fazer eventos organizados por ele. E nesses eventos a renda seria compartilhada 50-50, então metade para o clube, metade para o jogador. Esse é o ponto de mais fácil entendimento entre as partes, não deve causar grandes problemas. O segundo ponto é o pagamento adicional de 10% dos valores
do contrato para o staff do jogador. Os valores já estavam acertados, os valores do contrato, mas o Memphis pediu aí um adicional de 10%, alegando que esse valor, essa diferença, vai ser repassada para o seu staff e também para os agentes do jogador, um ponto que ainda gera debate aí entre as duas partes. O terceiro ponto é o mais sério, é o que mais gera divergências entre o Corinthians e o Memphis, que é sobre os critérios e o percentual das premiações em caso de títulos. No acordo anterior, Memphis recebia cerca de 5 milhões de reais por títulos do Corinthians. Agora, ele pede 20% do valor das premiações obtidas pelo clube, mas o Corinthians não está disposto a pagar essa cifra. Quarto ponto, sobre o percentual de juros e multa em casos de atrasos no pagamento, que o Memphis propõe 1,5% de juros com multa de 10% e, para fechar, o modelo de pagamento da dívida de 45 milhões de reais que o clube tem com o jogador, que deve ser pago em 4 parcelas semestrais. Pontos que podem ser solucionados em breve aí para assinatura de um novo contrato de Memphis com o Timão. Renata, vamos acompanhar na reportagem. A novela está perto de acabar. 4 dias depois do fim do contrato, Memphis deve assinar em breve um novo vínculo com o Timão, até o meio de 2028. Depois de mais de 2 meses fora do país, o holandês chegou em São Paulo nesta madrugada e deve participar de reuniões ainda nesta terça para selar o novo acordo. Antes da assinatura, o camisa 10 ainda vai passar por uma bateria de exames médicos, que também devem ser feitos hoje. Apesar das tratativas estarem avançadas, Memphis e o Corinthians ainda têm pontos de divergência para solucionar. Se tudo for acertado ainda hoje, o plano do departamento de futebol é de que ele esteja à disposição para enfrentar o Rosário Central na próxima semana, pelo jogo de ida das oitavas da Libertadores. Já a probabilidade de enfrentar o Inter nesta quinta pela Copa do Brasil é pequena. Só o tempo que vai dizer. Eu acho que a gente tem condições de a gente se ajudar e buscar soluções com o que a gente tem. Então a gente espera que dê tudo certo para o Memphis chegar e entrar em forma rapidamente para poder nos ajudar. Nesse jogo da volta, Diniz também não conta com Yuri Alberto, que segue tratando a lesão na coxa, nem com Labiat, que rompeu o ligamento do joelho e está fora da temporada. Na segunda, o marroquino foi às redes sociais para agradecer ao apoio da torcida, do elenco e da equipe médica do Corinthians. E ainda prometeu que vai trabalhar duro para voltar mais forte e melhor. Apesar das baixas e da derrota por 2-0 no primeiro jogo, o clima continua quente para a decisão desta quinta, com direito até a polêmica nos bastidores. O Corinthians pediu para a CBF o áudio do árbitro Alex Gomes Stefano durante a partida de ida para constatar uma tentativa de intimidação contra o lateral Mateuzinho. De acordo com o relato dos jogadores, o juiz teria dito a ele durante o jogo: "Quero ver você fazer isso lá fora", o que provocou a revolta do elenco. O respeito é para todos, hein? Da gente para o juiz para a gente. É só por um futebol brasileiro melhor. Eu falei à comissão, falei aos diretores, falei com o presidente, exatamente o que o juiz falou. Eu espero que já vocês devem saber por eles, então eu prefiro ficar quieto. O nosso departamento jurídico está estudando, inclusive, uma representação por situações com tons de ameaça. A gente está olhando um lance específico, buscando o áudio do VAR para falar sobre essa questão específica de tom de ameaça contra nossos atletas. Do outro lado, a direção colorada também já respondeu à pressão alvinegra. O Internacional não vai aceitar. A gente sabe os esforços que estão sendo feitos para melhorar a arbitragem, a profissionalização. A gente espera que o árbitro tenha condições de fazer um jogo e que o jogo seja decidido dentro de campo. O Timão voltou aos treinos hoje de manhã depois de tirar a segunda de folga e já deu início à preparação em busca da virada na Copa do Brasil. Não é uma situação fácil a reversão, mas a gente tem que acreditar e procurar fazer o nosso melhor. A gente já fez ótimas partidas em casa, com volume importante de ataque, e o mínimo que a gente tem que fazer é acreditar. Agora ele voltou, Rona. Já tem imagem, flagrado, saindo do aeroporto. Agora, Memphis Depay é só assinar esse contrato e resolver a vida com o Corinthians. E pisou no Brasil às 3 horas da manhã e o aeroporto assim, tira a foto do bebê. Não assinou ainda, hein? Como ele pode vir passear aqui, pegar as coisas dele e voltar. Se ele não assinasse, vai ser vergonha. Ele pode pegar as coisas dele aqui e voltar, pô.
Vocês dois eu não sei, não assinou, irmão. Você falou vocês há dois. poucos dias que o Edu e o Cicinho, não sei se era o Cicinho, mas acho que era o Chico Garcia, inclusive, que eles estavam viajando com a questão do Wesley no Cruzeiro. Ele tá treinando no Corinthians. Tá no Corinthians. Ele tá sabe. treinando lá, ele tá. Agora, se vai ser inscrito, eu não sei. Mas já foi, já, irmão. Ele tá treinando, ele tá. Já Agora, tá deixa no eu falar uma Cruzeiro, coisa. já. Eu gosto de vocês assim. Vocês são igual os blogueirinhos que tem por aí. Vocês gostam de falar do Corinthians. Estufa até o peito. É o Corinthians, não sei o que, o meio. Eu pensei em falar do Corinthians no aniversário essa semana. Ronaldo, quando é pra falar de vocês, aí o Cicinho, não, porque Você pode assim, ó. Quantas vezes? É a mesma coisa. O Edu já Você agora, fala o toda hora do Paulinho... Palmeiras. Seus você pais fala do nunca Palmeiras. falaram. Você Olha fala aqui, do Paulinho, seus pais Edu, nunca ele falaram fica- amigo, é o que fala na frente. O que fala nas costas não pode ser considerado. fala Então do nós estamos te Paulinho. alertando, cara. Você fala do Não, Paulinho, você o cuida Paulinho da fez tua mais vida, gols do Cicinho. que o Memphis Cuide esse da ano. tua vida e você Ei, também cuida da tua você vida. fica falando do Não precisa Paulinho, o Paulinho falar fez nada. mais gol do que o Nossa, Memphis esse ouviu o ano. que ele disse? Eles não deixam nem eu falar. Não, é quem tá falando. Ei, o Paulinho é o fez mais Marcelão. gol do que o Memphis Deixa eu esse falar ano, aqui, você tá deixa eu falando do falar. Paulinho. Ela tá perguntando do Memphis. Tá bom. Quando for do Paulinho, quando for do... Então você falou no início do programa, ué. Do Rames, aí vocês falam. Vamos falar do Memphis. Gagueja O Memphis Depay chegou, menino. E você vê o desespero dos meninos. Então só isso já me alegra. E se você puder jogar na quinta-feira... Olha lá, que desespero. Não, a questão é o seguinte, você não sabe se tá no clone, quem que tá lá dentro. Vai dar um desconforto muscular em todo mundo, bebê. Ele quer O novo jogar contrato do quinta-feira. Memphis, Renato, ele pediu para 2 datas no estádio. Pra fazer até show? Então, não, então, até então pra fazer show. Mas eu descobri. O que ele quer fazer? Ele vai fazer um show o quê? De administração. Ele vai dar uma aula de administração. Como você administrar sem ganhar. Por quê? Ele aparece no aviãozinho, mas não recebe. Você Então, sabe que ele esse pediu cara, aqui? se ele escrever um livro Posso sobre falar o que ele administração, pediu eu também? compro. Que ele quer fazer quermesse Porque ele lá. não tá recebendo. Ó, me mandaram agora Mas aqui. como é que Posso falar o que ele Como é que pediu? explica melhor essa história de datas para show? Ele quer 2 datas Não na tem arena show lá, velho. pra Lá só eventual futebol. show dele. Deve ser alguma quermesse, alguma coisa, não sei. Agora, uma coisa que ele pediu aqui que chamou a atenção, ele tá pedindo concreto e cimento. Acho que é pra tapar buraco lá no Morumbi. Viu? Pra tapar aquele buracão lá, que caiu um caminhão da polícia lá dentro. E eu já tô tá preocupada com os esburacando. jogadores do Inter, hein? Porque 2 jogadores do Corinthians se machucaram, o Yuri e o Labiat. E os jogadores do Inter vão praticar futebol nesse gramado que tá perigoso. Mas Não, a areia já tem, é só jogar cimento. Não, mas, gente, dá medo mesmo de alguém se machucar. né? Se desaparecer também é porque a areia é movediça. Mas o Corinthians tem que explicar, porque desapareceram com um dos melhores gramados da América do Sul e isso é transformaram o campo do Corinthians uma coisa que não dá pra entender o que fizeram, como fizeram. Foi. Eu Alguém falei- tem que explicar e se responsabilizar. E não é pelos adversários só, é pelo Corinthians também. Eu pedi aqui que era pra mandar o cara Mas já embora demitiram? meio-dia. Já demitiram, já? Não mandaram. Claro que não. Ali no Ronaldo- Corinthians, os caras... Eu pedi. Vocês viram eu vai pedindo. pagar a rescisão Só que do cara. agora Os vai caras ter que arrancam jogar a meia lá. sem tirar o sapato. Eles tiraram o gramado sem ninguém ver. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Colocaram... Vai ter que jogar lá agora. Todo mundo, né? Todo mundo vai ter que jogar lá agora, bebê. Agora sim. Eita. Bom, falar do Flamengo. O Flamengo está querendo contratar. Que o povo pira. Aí, cadê? Tá aí. Memphis desembarca em São Paulo. Vai renovar ou não vai renovar? Presta a afinal? renovar. Mas aí pode ter sido lá em... Não, Essa foto é do Itaquerão. A foto não é do... Itaquerão? No Alfinetão. Alfinetão. A foto não é porque ele não atendeu a imprensa. Ele não saiu, ele entrou lá no carro, vidro escuro e foi embora. Mas vem cá, vai renovar ou não vai renovar? Porque eu tinha visto que ele tinha feito mais uma exigência e o Corinthians tinha ficado bravo. E aí? Não, mas parece que se acertaram aí. Informação aqui de 10h47, hoje, agora é meio-dia e 28. 2 horas atrás, né? O Fábio Lázaro. Corinthians ainda hesita e quer discutir detalhes de renovação com Memphis. O presidente Osmar Stabile mudou de posição durante a negociação, o que incomodou o staff do holandês. Uma reunião nesta terça deve definir o futuro da novela. Então... Tem uma coisa que você não falou sobre, que a torcida do Corinthians quer saber? Se eu não me engano, foi o Thiago Salazar, Gazeta Esportiva, que divulgou detalhes, né, da negociação de Memphis e Corinthians, das exigências que o Memphis estava fazendo. O que você achou sobre isso? Não, que ele falou Ele o pedia camarote. participação ali em eventos da Arena, se o Corinthians fosse campeão mundial, ele ficar com parte da Tem essas premiação. exigências aí. Pode achar aí pra gente. O que você achou disso?
Esse O Corinthians não aceitou, né? Vale lembrar. Esse negócio do Mundial aí, o Corinthians não aceitou. Talvez seja isso aí que o Gui falou, que da notícia que ele leu. Esse negócio dele ter um camarote para poder fazer os negócios dele lá e reverter alguma coisa, eu acho que isso aí foi acertado já. Entre eles aí. E a dos eventos? Não vejo você problema, achou? porque que tem de gente lá que tem camarote que a gente não sabe para que serve. O do Memphis, talvez, se for para ajudar a manter o atleta, acho que é interessante. Sim. Né? Sim. O problema é Os usar eventos. camarote para outras coisas. Mas o evento é o quê? Ele queria... Quer ver? Eu vou falar aqui direitinho. Peraí. Acho que o Corinthians, se conseguir manter o Memphis, eu acho uma boa. Dentro de campo. Eu acho que o que tiver de artifícios para fazer o jogador ficar, que sejam... olha lá, camarote na Neoquímica Arena para uso do jogador. Uso da arena... Eita. Uso da arena por até 2 dias para a realização de eventos particulares. Como assim, por até... Ele quer usar Mas o quantas estádio vezes? para... Quantas vezes no ano? 2 vezes. Acho 2 que vezes, é isso? o que eu entendi é isso. Eu não entendi, não. 2 dias. É dúbio isso. Uso da arena por até 2 dias. E 50% da receita desses eventos ficaria para o staff do Memphis. É melhor do que o Corinthians pagar o que pagava, não é? É melhor. Pagar hotel 5 estrelas. E tem aqui, né, que ele... Foi recusado. Ele teria feito mais uma exigência, essa notícia é de ontem, né? Que seria o acréscimo de 10% em relação ao valor fechado do salário, que seria cerca de R$2 milhões por mês, que dá um montante somado mensalmente até o fim do contrato. Seriam uns 10% que ele repassaria para o staff dele, uma espécie de comissão. Também que ele pediu 2 datas na Neoquímica Arena para realizar eventos, e também pediu uma participação na bonificação do Mundial de Clubes, caso o Corinthians classifique. Mundial de Clubes, pô. Não se sabe. Caso, vai. né? Caso. Então, primeiro classifica o Corinthians pro Mundial, depois você pede alguma coisa. Vamos ver o Fernando Diniz falando das possibilidades do Corinthians virar esse jogo. Olha, Isso aí é o quê? 20% da premiação de qualquer título conquistado pelo clube. Recusado. Recusado. É a mesma coisa que tinha antes lá. Cara, eu vou dizer uma coisa pra você. Se eu sou jogador de bola e profissional, eu não faria jamais um negócio desse. Porque, pô, eu tenho os companheiros, os caras jogam juntos. É um time, não é ele sozinho. Como é que eu quero ganhar 20% da premiação se o time for campeão? E os outros? Não ganham? Não. É muito... Na verdade? Na verdade, não é muito egoísta isso? É de péssimo tom. De exatamente. péssimo tom do Memphis, que fala que é da quebrada e quer 20% só pra ele. Faz isso lá na quebrada pra você ver. Faz isso lá na quebrada. O palco, pra você ver. Vai lá, Fernando Diniz. Acho que a primeira coisa é acreditar. Obviamente que não é uma situação fácil a reversão, mas a gente tem que acreditar e procurar fazer o nosso melhor. A gente já fez ótimas partidas em casa, com volume importante de ataque. O mínimo que a gente tem que fazer é acreditar. Se a gente não acreditar, não teríamos chance de reverter. Então tem que acreditar, o time tem potencial para fazer, mesmo sabendo que o Inter tem um grande time, um time bem treinado, mas a gente tem que acreditar até o final e nós temos que fazer o nosso melhor daqui até o final do jogo de quinta-feira. Senhor Mani, quantos por cento de chance o Corinthians tem de passar do Internacional depois do 2-0, sem Yuri, sem Memphis, sem 20% pro Memphis? Que mais que não tem? Sem Zaccaria Labiade? Que mais que tem de confusão aí no Corinthians? Olha, eu diria pra você que uns 10%. 10%. Contra o Inter? Você tá porque falando? não joga o Yuri. Pô, você tá jogando o Yuri, o Memphis, o Garro, o... Garro também, que eu vou te falar. Depois vamos puxar os números do Garro, hein? Não, outro dia eu falei, acho que foi aqui no programa, eu falei, ó, a Argentina agora sem o Messi, pá, acabou. Um cara falou que o Garro ia resolver o problema da Argentina. Vou te falar, viu? O Carrilho, pô, tem jogadores interessantes, muito bom. Imagina, tem um monte de jogador interessante no Corinthians. Mas, porra, o Memphis não vai jogar, o Yuri não vai jogar. Aí quando o Yuri não joga, o Yuri, entra o Pedro Raul. O Bidon caiu muito de produção, concorda? Também não tem o Vitinho, né?
também. Vitinho tá machucado também. Mas o Vitinho, não jogar é reforço. Eu sei, mas eu tô pensando nas opções de ataque que teriam ali. O problema do Corinthians é esse, ele não tem reposição no ataque. Caio César tá bem. Mas não é jogador que faz gol, né, Sormani? Esse que é o problema. Não é jogador que faz... Esse é o problema do Corinthians, é jogador Raul que não faz gol. O Corinthians vai fazer 2 gols e não sofrer nenhum. Pedro Raul não faz gol. Caio César não faz gol. Quem mais? Guinegão. Garo. Mais ou menos. Garro acho que tem 3 gols nesse ano. Bidon faz gol? Não é a principal característica dele, não. É duro, velho. É muito difícil. O jogo vai ser muito difícil. O jogo é dificílimo. Eu acho o jogo muito difícil. Mas... Não estou dizendo que não vai classificar. Estou dizendo que tem 10%. Se ele tem 10, ele tem chance. Todos nós já vimos o Corinthians fazer coisas mais difíceis. Um jogo que em essa, casa, né? Jogando em casa. Teve um jogo, até lembrei ontem, Copa do Brasil de 2023 contra o Atlético Mineiro. O Corinthians numa pindaíba danada. Era o Lucha, o técnico, na última passagem. Perde por 2-0 pro Atlético no primeiro jogo. E no jogo de volta o Corinthians faz um 2-0 e passa nos pênaltis. Eu acho que o Corinthians tem um pouquinho mais que 10, mano. Acho que uns 25. Eu acho que tem 2 fatores muito importantes. 3, vai, pronto. pra gente fechar. Eu acho que tem 2 fatores muito importantes aí nesse confronto. O primeiro é que o Corinthians tem desfalques importantes. Então, assim, 2-0 não é um resultado irreversível, ainda mais podendo ir para pênaltis e tudo mais, mas os desfalques pesam. E o segundo fator importante é como o Inter leva esse confronto. Porque, apesar do Inter não ser um time confiável, não é um time confiável, o peso de perder uma classificação para o Corinthians depois de ter vencido de 2-0 em casa é muito grande. Então, tem esse fator anímico também pro Internacional, essa partida. Meio que uma questão de honra, né? Mas isso pode ser negativo, né? Ou não, né? Se o Inter entrar com a bunda lá atrás... Você já fez um resultado. Então, assim, é aquele jogo que os caras entram como uma final de campeonato, entendeu? É um jogaço. Acho que o Corinthians vai dar uma corintiada, mais uma. O Corinthians tem aquela, né? Aquela velha máxima de sempre, quando tá em casa, vai pra cima, né? Não desiste. Então a gente vê que, historicamente, isso já aconteceu algumas vezes. Então agora, para acontecer de novo, não duvido nada. De verdade, não duvido nada. Confesso que tô otimista pro jogo da volta, por incrível que pareça. Apesar de ser uma desvantagem, né? Um time que tá perdendo ali, já larga com 2 gols de desvantagem. É complicado, mas o Corinthians tem total condições de fazer 1-0, abafar, né, buscar o segundo. O Internacional também não é lá essas coisas. A gente viu no jogo da ida que o Corinthians mais entregou pro Internacional do que propriamente o time gaúcho acabou criando, né? Então, na volta, a gente tem tudo aí para fazer uma grande partida, claro. O Memphis, creio eu, que se renovar e tudo conseguir, né, pelo que a gente viu nesse vídeo, se ele conseguir ali pelo menos ficar apto à renovação, também ser aprovada, a questão do bid, enfim, toda essa parte burocrática, ele deve ir para o banco. E aí, naquele desespero, no final, entre 10 minutinhos, faltando 10, 15, dá para fazer alguma coisa. É uma ajuda, né? Melhor do que o Pedro Raul, que não marca gol nem se tiver ele o gol sem goleiro. É difícil o Pedro Raul, é um negócio a ser estudado realmente. O que aconteceu com o Pedro Raul, que não virou no Corinthians, não vingou, né? É uma coisa de maluco. Mas tá aí, deixa o like, inscreva-se no canal. A gente trouxe esse resumão, né? Um apanhado de tudo, as melhores notícias sobre o Memphis, essa renovação do atleta. E é claro, daqui a pouco o Timão vai começar a se preparar, pensando nos próximos jogos. E a gente vai trazer tudo isso e muito mais para vocês. Deixa o like, inscrevam-se no canal. Muito obrigado a todos. Valeu!